Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é a aula inaugural aqui do curso de empacotamento Debian com o professor Creteu. Esse aqui que vos fala. Muito bem, qual é a ideia da aula de hoje? A aula de hoje é de apresentar esse curso que eu já venho desenvolvendo há algum tempo. Na verdade, já tivemos duas turmas, né? Uma em dezembro do ano passado e outra em janeiro. E agora essa turma que se inicia aqui em fevereiro, né? Então é o curso de empacotamento. O que a gente vai ter nesse curso de empacotamento? Bom, eu estou oferecendo esse curso, que são 8 aulas gravadas. O curso tem um total de 8 aulas, o que dá aí aproximadamente 12 horas de vídeo. Eu gravei todas as aulas das duas turmas anteriores. Portanto, para quem se inscrever no curso, vai ter acesso a todos esses vídeos. Na verdade, não são só 16, embora sejam 8 aulas, porque tem alguns vídeos extras também. Então é vídeo um bocado. Mas você, para acompanhar o curso, não precisa assistir tudo isso. Você pode escolher os vídeos da turma 1, os vídeos da turma 2. As aulas são as mesmas. Obviamente que o texto não é decorado e, portanto, não é a mesma coisa. A aula não tem exatamente a mesma duração, não falo exatamente as mesmas coisas, mas trato exatamente dos mesmos assuntos. Os slides das aulas, que também estarão disponíveis, são exatamente os mesmos, né? Para completar a forma de aprendizagem, eu vou usar os laboratórios tal e qual esse aqui, todas as quartas-feiras de fevereiro e todos os sábados, nas quartas-feiras às 20 horas e nos sábados às 14 horas. Tudo isso de hoje, dia 2, até o dia 25 de fevereiro, que é 25 ou 26, né? Acho que é 26, eu errei aqui. Que é o sábado, o último sábado de fevereiro. Muito bem. Qual é a ideia? Bom, a ideia do curso, os objetivos que a gente tem aqui, é que você, a partir do momento que consiga assistir às aulas, fazer as lições, praticar as atividades, vir participar dos laboratórios para tirar as dúvidas, fazer experimentos, testes, resolver problemas que você esteja enfrentando, é que depois de tudo isso você seja capaz de construir pacotes de Debian, pacotes Deb, a partir dos códigos-fonte, seja para o Debian ou para qualquer derivado do Debian. Você também deve ser capaz, a partir de tudo isso, conseguir fazer alterações em pacotes que já existam, né? E, portanto, conseguir fazer aprimoramentos, melhorias e tudo mais. Você também vai ser capaz de construir um pacote novo a partir do código-fonte do autor do programa, que a gente aqui chama de upstream, ou seja, aquele grupo de pessoas ou pessoa que desenvolve um determinado programa e que eventualmente ainda não esteja no Debian ou na distribuição que você queira colaborar. Também temos como objetivo aqui que você comece a colaborar com o Debian. Você estará certamente capaz, se desejar, a colaborar com o projeto Debian e ter aí o seu trabalho reconhecido e transferido para todas essas outras distribuições derivadas do Debian. A ideia, a dinâmica do curso que eu apresento nas aulas, ela se dá por conceitos que vão explicando como é que funciona todo o empacotamento, pelos laboratórios onde você vem participar para tirar dúvidas e para eu fazer certas demonstrações e para acessar a máquina dos alunos, eventualmente, se assim for necessário, para fazer uma demonstração, resolver um problema que esteja ocorrendo. Mas não basta, você precisa fazer suas próprias atividades individualizadas, ou seja, fazer as que eu chamo de lição de casa, enfrentar aí os problemas, tentar corrigi-los, fazer igual ao que a gente propõe na aula e assim por diante. Para isso a gente tem também, eu vou oferecer para os alunos, um material de apoio, que tem lá alguns tutoriaizinhos, documentações, links para documentações e assim por diante. Desta forma você conseguirá adquirir esse conhecimento para poder se tornar um colaborador e passar a desenvolver pacotes para o Debian. Nem sempre para colaborar com a comunidade. Tem gente que pode fazer isso apenas para resolver uma questão na empresa que trabalha ou na própria máquina, porque precisa de um programa numa versão diferente da que está disponível, ou coisas nesse sentido. O que a gente vai tratar aqui? Bom, eu começo a tratar, e a minha ideia, a minha didática no sentido de cada uma dessas aulas, é primeiro fazer uma apresentação geral de como é que é o fluxo de pacotes no Debian.
como é que são esses tais bugs RFP, ITP, RFS, ITA, que são, na verdade, e-mails que se envia para o sistema de controle de bugs do Debian para cada uma das ações que a gente precisa fazer com um pacote, requisitar que se faça um pacote, declarar que tem a intenção de fazer esse pacote, solicitar que algum Debian developer faça o patrocínio, o sponsor daquele pacote que a gente está construindo, ou indicar que a gente tem interesse de adotar um pacote que já está no Debian, por exemplo, mas que não tem ninguém mantendo aquele pacote, o que a gente chama de pacote órfão. Para entender tudo isso, eu começo mostrando a anatomia do pacote Debian, ou seja, o que tem e por que tem cada uma das coisas dentro do pacote. Apresento métodos diferentes para fazer o empacotamento, embora dê foco num específico, que é o que a gente chama de fazer o empacotamento numa jaula. Uma jaula é um ambiente separado, né? Então é um conjunto de diretórios que tem uma instalação mínima de Debian, da versão seed do Debian, porque o empacotamento, via de regra, no Debian é sempre feito usando a versão unstable, a versão de desenvolvimento, que também recebe o nome de seed. Então a gente prepara o que chama uma jaula seed, né? Essa condição é mudada quando eventualmente a gente precisar fazer um pacote que corrige um bug, que resolve um problema de segurança e tudo, ou mesmo de uma versão nova de um programa que ainda não está disponível para o Debian estável. E aí, nessas condições, a gente precisa ter uma jaula diferente. Eu vou então apresentar como é que é o pacote fonte, porque no Debian tem esse conceito. Um pacote fonte é, na verdade, uma descrição de como construir, ou buildar, como se costuma dizer, aquele pacote. Porque uns pacotes no Debian, eles não são construídos por quem os mantém. A gente não faz na nossa máquina. A gente até constrói na nossa máquina para testar, para ver se está tudo ok. Mas, efetivamente, lá no projeto Debian, a gente envia para o projeto Debian o que a gente chama de pacote fonte. Ou seja, a descrição de uma espécie de receita para que os robôs do Debian possam, sim, fazer a construção, inclusive para as diversas arquiteturas. O Debian tem em torno de 10 arquiteturas oficiais e mais outros portes, outras arquiteturas de hardware, né? Então a gente, quando faz a receita para que aquele pacote Deb possa ser criado pelos robôs nas diversas arquiteturas. Para isso eu vou mostrar a estrutura do empacotamento se dá, na verdade, dentro de um diretório que a gente cria dentro do diretório raiz do código-fonte, que é um diretório chamado Debian, né? No qual lá dentro tem uma porção de arquivos que são fundamentalmente essas receitas, né? A gente vai aprender, e eu vou primeiro demonstrando e depois passando para o uso de cada uma delas, as ferramentas que a gente usa para fazer o desenvolvimento. Né? A gente vai precisar, obviamente, usar um editor de texto e uma ou outra ferramenta do empacotamento. No empacotamento do Debian, existe um conjunto enorme de ferramentas que a gente genericamente chama de Deb Helpers, os ajudadores do Debian, né? Que observam o código-fonte do upstream e deduzem dali uma porção de características de como é a melhor forma de empacotar aquilo, sempre sob o critério do Debian, essa é a melhor forma, né? Ou seja, uma forma de empacotar aquele programa, de compilar aquele programa, seguindo critérios que são definidos pelas políticas do Debian, né? E para isso a gente tem condição de estar tudo isso documentado, de ler tudo isso, de assistir como é que são essas políticas, está tudo documentado bonitinho, e a gente então pode saber quais são as melhores formas de fazer para estar de acordo com essas políticas do Debian. Nem sempre é fácil, dá trabalho e tal, mas não é alguma coisa impossível, né? A gente então vai aprender a construir esses pacotes, a atualizar esses pacotes, e um aspecto que eu acho que é bem bacana, fazer uma coisa que a gente chama debianização, que é justamente a ideia de eu ter um programa que ainda não está disponível para o Debian. Fazer a debianização é preparar isso tudo para que esse programa possa vir a estar no Debian ou possa estar sendo empacotado no formato Deb, porque existe uma diferença sutil aí, né? Criar um pacote Deb não quer dizer fazer um pacote para o Debian. Para o Debian não significa apenas funcionar no Debian, significa seguir justamente todas essas
políticas. No final eu falo de algumas coisas que já são modernosas, como o uso do Git para fazer o controle de versão do empacotamento e uma ferramenta que ajuda nesse processo, que é o GBP, que é o Git Build Package. Eu falo sucintamente sobre ele, tem inclusive um vídeo mostrando os primeiros passos no uso dessas ferramentas, né? É importante saber quais são os requisitos para você ter sucesso aqui nesse curso. É um pouco de dedicação, você precisa naturalmente conhecer um pouquinho de como é que funciona instalar, remover pacotes, ter esta noção, né? Mas mesmo que você ainda não tenha, como a gente vai desde o zero, você vai conseguir adquirir com maior ou menor dificuldade, depende aí de como é que é o seu perfil como usuário, mas é fundamental saber que não precisa ser alguém específico da área de programação, não precisa ser um desenvolvedor. O trabalho de empacotamento não é um trabalho exclusivo de quem é desenvolvedor. É óbvio que qualquer conhecimento que você disponha na área do desenvolvimento, obviamente vai ajudar você a resolver certos problemas, até com certa facilidade, que alguém que não é da área do desenvolvimento talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Também é necessário saber que alguns desenvolvedores empacotam programas muito mais complexos do que outros, né? Então, para poder colaborar, para poder ser capaz de fazer o empacotamento, não é preciso todos esses recursos, mas esses recursos de conhecimento são, sim, bem-vindos, né? Na ideia de se conseguir todos esses objetivos, passando por todos esses assuntos, eu criei aí uma dinâmica que é você poder assistir às aulas, elas já estão gravadas, você deve assistir a da turma 1 ou da turma 2, eu sugiro inclusive que você escolha, se você quiser da turma 1, da turma 2, assiste lá uma, é mais ou menos a mesma coisa, eu sou esse cara aqui chato falando e a gente tem mais ou menos o mesmo conteúdo. Se você tiver disponibilidade de assistir as duas, beleza, tá valendo também. Mas a ideia é que você assiste a aula para acompanhar, faz as suas anotações, anota as suas dúvidas. É importante em alguns momentos, eu acho melhor, vai muito do ritmo de cada um, né? Mas eu acho melhor assistir a aula e fazer anotações e depois, num outro momento, fazer pesquisas, testes e experimentos, ou seja, rodar aquelas lições, aquelas coisas que foram propostas, né? Para daí sim você estar preparado para na quarta-feira à noite ou no sábado vir para o laboratório para tirar dúvidas, para ver demonstrações e tal, né? E cada um pode ter o seu ritmo, mas o ritmo que eu imaginei aqui para o curso, não de uma forma rígida, mas é de que você possa assistir 2 aulas por semana. E com essas 2 aulas por semana, você dá as aulas, os exercícios, as lições, né? E na quarta e no sábado, ou na quarta ou no sábado, ou em ambos, você está aqui para aprender um pouco mais, a tirar essas dúvidas e tudo mais, né? Eu vou procurar dar em cada um dos laboratórios um foco maior às dúvidas relativas às aulas daquela semana. O que não quer dizer que você não possa fazer uma pergunta mais à frente e tudo mais. Mas o foco principal, para não atrapalhar quem esteja nesse ritmo, né, que não seja muito forçado, né, eu vou dar oportunidade maior, vou dar enfoque maior às aulas da semana, né? O material de apoio vai estar disponível, eu vou passar essas informações todas para vocês, à medida em que as pessoas forem se inscrevendo, entrando lá no grupo do Telegram, aí eu já passo lá o link para você ter esse material. Esse material começa, por exemplo, com essa criação da jaula, né, que é uma instalação de um Debian mínimo usando uma ferramenta chamada The Bootstrap. Desta forma, se você estiver aí acompanhando as aulas e fazendo as lições, mesmo durante a semana, sem ser na quarta e no sábado, você fique à vontade lá no grupo de apoio do grupo, lá no Telegram, para colocar suas dúvidas, relatar seus experimentos fracassados e também de sucesso, e a gente está formando um grupo lá que já tem um bocado de gente que já passou pelo curso, que já fez a primeira, que já fez a segunda turma, que já tem pacote no Debian, que já está, né, um pouco mais desenvolvido, e todo mundo pode ajudar, porque a ideia é que esse grupo se torne um grupo de construção, né, um grupo de apoio para todo mundo construir e desenvolver para o projeto Debian e colaborar com a comunidade do software livre.
As aulas eu coloquei aqui um slide de cada uma, né? Então, nesta primeira aqui, à esquerda, eu falo do fluxo dos pacotes no Debian. Na segunda, eu falo da preparação desse ambiente de desenvolvimento que a gente chama de jaula. Na terceira, a gente efetivamente já começa a empacotar, ainda sem explicar todas as coisas, não é? Mas mostrando como é que é o processo para você já, com esse conhecimento, ser capaz, ainda sem saber tudo que está envolvido, de construir um pacote. A meu ver, isso já dá um gás, assim, um ânimo, né, para quem está começando, de ter um pacote instalado na própria máquina que foi construído por você mesmo. Isso, para mim, a primeira vez que eu fiz isso foi muito bacana. Depois de entender isso, então, assim por cima, a gente começa pela debianização, de trazer um pacote novo para o Debian. E a gente faz exemplos com pacotes que já estão no Debian, pacotes que têm uma construção, o processo de compilação, que é rápido, demora aí 1 minuto, 30 segundos, né, para que a gente não perca tempo com um processo que é o processo de compilação e vá direto para entender o empacotamento, né? Então, muito provavelmente, a gente não deve começar, por exemplo, com um Inkscape da vida, né? O processo de empacotar o Inkscape não é uma coisa complexa demais, mas o processo de fazer o build, de fazer a compilação, demora aí, dependendo da sua máquina, algumas horas, né? E às vezes até para no meio, não é, Juca? Por falta de memória, né? Com tudo isso, a gente pretende e discute bastante isso a partir da aula 5, o fluxo de trabalho que é interessante de ser executado. Cada um tem peculiaridades, o seu jeito de fazer a coisa, não existe um único jeito correto de fazer as coisas, né? Mas a gente trata disso a partir da aula 5. Na aula 6 eu falo sobre uma ferramenta chamada Qt, que é a ferramenta que auxilia que a gente faça, em algumas condições muito específicas, patches, correções, modificações no código-fonte do autor do programa, no código-fonte do upstream. Normalmente a gente não faz isso, a gente faz isso para resolver algum problema, ao corrigir algum bug, resolver algum problema de empacotamento. Ninguém usa no empacotamento, né? O empacotamento não substitui a colaboração com o software upstream. Então, se você identificou lá, se você programa, identificou lá que o software precisa de uma refatoração lá numa rotina, não é a partir do empacotamento que a gente faz essas correções. Você naturalmente vai entrar em contato lá com o pessoal que desenvolve e fazer lá um pull request, um merge request, né, oferecendo a sua colaboração. A gente vê também a atualização de pacotes, porque a partir do momento que se mantém pacotes, né, os upstreams lançam novas versões dos programas e a gente tem um procedimento para fazer a atualização. A gente não começa toda vez do zero, né? E, inclusive, se você fizer olhar o arquivo de changelog de qualquer pacote que você tenha instalado aí, você vai ver que tem todo o histórico, né, daquele pacote, desde o momento em que ele passou a fazer parte do projeto Debian até os dias de hoje, o que é muito bacana de vendo a cada versão do pacote as suas alterações, né? E no último dia de aula, efetivamente, eu falo de uma porção de dicas aí e de alguns dilemas, né? Porque quem está começando é importante começar a trabalhar de verdade, ou seja, não é só fazer os experimentos com os pacotes que já estão no Debian, que não tem responsabilidade nenhuma. Não, legal é pegar de fato um pacote que esteja no Debian disponível, né, órfão, para a gente modificar e eventualmente passar a manter aquele pacote ou fazer o que é chamado de trabalho de QA, que é quando a gente mantém o pacote como órfão, mas faz algumas correções nesse pacote. Ou mesmo já de trabalhar em cima de um pacote novo para ser colocado no projeto Debian, né? Mas o que acontece para quem está começando, né? É difícil encontrar esse pacote ideal, porque o pacote ideal é um pacote que esteja disponível, mas que ao mesmo tempo não seja extremamente difícil, né, ou muito antigo, ou com muitas peculiaridades que tornem o processo de empacotamento difícil. Por quê? Porque quando você está começando, você ainda não tem os conhecimentos para trabalhar em cima desses pacotes mais difíceis, ou quem sabe, jamais tenha.
Porque colaborar com o projeto Debian e ser eficaz no empacotamento de programas para o projeto Debian não implica em você ser capaz de empacotar qualquer tipo de programa, do mais complexo ao mais simples, né? Tem desenvolvedores no projeto Debian que cuidam de pacotes mais simples. Nem todo mundo tem a habilidade, nem vai vir a ter a habilidade de empacotar as coisas mais complexas, né? É muito interessante também que no projeto Debian o próprio processo de empacotamento também pode ser feito de maneira coletiva. E é justamente por isso que o pessoal usa agora a ferramenta Git, né, de controle de versão, para poder fazer o empacotamento colaborativo. Então, pessoas diferentes. E no Debian há times, inclusive, tem um time de segurança, por exemplo, que cuidam de pacotes que estão sob esse time. Então, várias pessoas trabalham junto. É uma coisa bastante bacana. Mas nesse processo inicial tem-se um certo dilema, né, para conseguir encontrar. E aí, a meu ver, esse é um dos fatores que desestimulam certas pessoas, porque precisa realmente um pouquinho de paciência, um pouquinho de persistência, né? Porque você encontra um pacote promissor que acha que é da hora, mas aí ele está antigo, ele já foi mexido e está muito antigo, ou seja, ele usa coisas antigas demais e às vezes você ainda não adquiriu as habilidades para cuidar disso, né? Ou um pacote que você, nossa, esse é ótimo, aí o pacote tem 500 dependências e 490 não estão no Debian. No Debian, você não empacota um programa sem que as dependências desse programa não estejam também empacotadas, né? Então, há certas circunstâncias que para você poder empacotar o pacote A, ele depende do B, do C e do D, você antes precisa fazer o pacote B, o C e o D. Porque ele só vai entrar no Debian quando cada uma das dependências estiver no Debian. Outras distribuições, por exemplo, como o Ubuntu, como o Mint, o Pop! OS, etc., não tem esses mesmos critérios, ou Kali Linux, não tem esses mesmos critérios rigorosos como são os do Debian, né? Então, é comum a gente ver pacotes que estão no Ubuntu, no Mint, que trazem já um bocado de coisas pré-compiladas, ou trazem junto num único pacotão um monte de pacotinhos misturados, e isso a gente não faz no projeto Debian, porque a longo prazo isso termina implicando em certa inconsistência, isso termina implicando numa qualidade inferior. Mas, ao mesmo tempo, para essas distribuições, para o foco dessas distribuições, é sedutor, porque é mais fácil colocar o programa na distribuição, né? Uma vez que esses critérios não são tão rigorosos assim. Então, essa é a mecânica que a gente quer dar aqui ao curso, né? E aí todos são convidados e convidadas a participarem e a colaborarem, né? Então, você já pode saber alguma coisa, você é bem-vindo, você não sabe nada ainda, você é bem-vindo também. E todo mundo que vier a participar pode colaborar com seus próprios conhecimentos, né? A gente tem aqui, por exemplo, começando hoje aqui, fazendo parte, o Juca, que é um desenvolvedor de software livre de longa data, tem bastante conhecimento, né? Muito mais do que eu, muito mais do que muitos desenvolvedores de Debian no quesito de como desenvolver, como preparar essas coisas, mas ainda não tem, e por isso está aqui em saber como é que faz o empacotamento do Debian. Então, gente assim sempre vai ter muita coisa a contribuir. Isso aí é um chamado e uma solicitação aí para o Juca, né? Muito bem. Desta forma, se você achou tudo isso interessante, se você se estimulou e quer saber mais detalhes, tem dúvida, você pode me procurar nas mídias sociais, eu sou o @Creteu, lá no Telegram também, e essa informação também está aqui nesse endereço, creteu.com.br/CED, curso de empacotamento do Debian. O valor para você poder participar desse curso é de R$200, quer dizer, um valor, digamos assim, que para um conteúdo desse tipo é bastante acessível, eu penso, né? E você pode fazer isso através de um pagamento via Pix ou de um pagamento via PagSeguro, que você pode até dividir aí no cartão da forma que for mais conveniente para você. Você terá direito a participar do curso e vai ter acesso a esses vídeos todos. Esses vídeos todos são livres, né? Então, eles não vão estar restritos a um período. Se você quiser baixar, compartilhar com o coleguinha, com a coleguinha, fique à vontade, né? Eu sou um partidário do conhecimento livre. Mas, poxa, se você é partidário do conhecimento livre, por que você está cobrando por esse curso? Eu estou cobrando
por estar aqui presente, por dedicar o meu tempo, né, para ajudar todos aqueles que queiram aprender. Mas o vídeo continua livre, né? E assim todo mundo pode fazer uso disso e trabalhar e aprender a desenvolver pacotes aqui para o Debian. Tudo bem? Alguma dúvida? Ô, Creteu, Pois não, queria fazer um breve comentário. pois não. Você estava dizendo que às vezes a gente pode ficar um pouco é, de- desestimulado, desincentivado a fazer porque o problema é muito complicado, né? Que tem muitas dependências. E essa foi a primeira impressão que eu tive quando eu fui ver como seria empacotar o Font Bakery, né? Que é o software livre que eu desenvolvo. Uhum, E eu vi que tem assim mais de umas 50 e poucas dependências do Font uhum. Bakery, sabe? E aí teria que fazer um pacotinho para cada uma, Para né? cada Mas um. eu tava consultando essa semana. Eu não terminei de ver tudo ainda, mas eu vi grande parte já. Tem muitos pacotes de dependências que já estão empacotados, Certo, o que é uma coisa boa, né? claro. E tem alguns pacotes que tem o ITP já, tem o Intention to Package, né? Uhum, Só que esses ITPs estão ali desde 2019 e uhum. ninguém fez nada. Então eu fiquei pensando assim, bom, então talvez eu possa ver as novas dependências das versões mais recentes e eu tentar eu mesmo lançar um ITP de uma dependência que ainda não tem um ITP e que seja simples de fazer e eu focar nela em vez de focar no Font Bakery. Mas depois que eu matar todas essas que já tem, que ainda não tem ITP, ou que não existem ainda, vai chegar uma hora que eu vou querer fazer uma que tem um ITP que o cara não tá fazendo nada. Como é que é isso? De Entendi. eu Tá, passar na eu frente até de tenho quem fez o ITP, uma entendeu? proposta, Juca, da gente. O Font Bakery, para quem está nos assistindo e não sabe, é um software livre que o Juca é um dos desenvolvedores desse software, um software de verificação de qualidade de fontes de texto, correto, Juca? Fontes tipográficas, isso. Fontes tipográficas, né? E Uhum. você conhece, obviamente, quais são todas essas dependências e tudo mais. Então, eu acho que a gente pode fazer assim, tipo uma força-tarefa, né? De aqui mesmo no grupo começar cada um a trabalhar em cima de uma dessas dependências para conseguir o conjunto delas todas. Quando já existe um ITP, né? O que quer dizer isso? Alguém já enviou um e-mail lá para o sistema de controle de bugs do Debian fazendo uma declaração. Olha, eu tenho interesse de fazer o pacote para esse programa aqui. Esse programa faz tal coisa, o código-fonte deste programa está em tal lugar, ele é licenciado sob certa licença. Às vezes a pessoa faz isso na intenção de legítima de empacotar, mas por qualquer motivo da vida não tem mais tempo, não tem mais disponibilidade, ou em vários outros casos a pessoa também com uma intenção legítima de empacotar não conseguiu, teve uma dificuldade maior que não conseguiu superar. E aí aquilo fica meio perdido ali, mas não está perdido. Ou seja, você pode enviar um e-mail para aquele bug, né? Cada bug no Debian é também um endereço de e-mail, né? E você pode enviar um e-mail para aquele bug falando, olha, escuta, fulano ou fulana que enviou aqui o ITP, eu estou trabalhando em cima desse pacote, você ainda tem interesse ou não de empacotar e tudo, até que chega um determinado momento, e às vezes a gente não tem tempo para isso, mas essa informação pode ser trocada, mas chega um momento que sozinho o bug ITP, por inatividade, ele se torna um bug RFP, ou seja, um bug de Request for Package, como se alguém que apenas tem o interesse de que aquele programa exista no Debian tivesse solicitado que alguém o fizesse. Então existe um processo que demora algum tempo para ele se tornar um RFP. Mas muito antes disso, você pode mandar um e-mail lá e trocar ideia. Muitas vezes isso acontece e um ITP muda de dono, né? Então ele continua sendo um ITP, mas aí agora não é mais da pessoa que fez inicialmente e passa para outra. Isso é possível, é tranquilo, especialmente quando tem um outro programa de interesse até maior, dependendo daquele empacotamento lá. Né? Então tudo isso é possível de ser feito sim, Juca. Sim, eu observei que diversos ITPs de dependências do Font Bakery foram cadastrados em nome da mesma pessoa no mesmo dia.
Ah, E então. até o próprio. Existe um ITP do próprio Front Bakery, Certo. que essa mesma pessoa fez. Então, a impressão que eu tive é que essa pessoa gosta do Front Bakery, quer ver o pacote no Debian. O cara tem inclusive um e-mail @Debian, então ele já deve ser Ah, então ativo, ele é na não, verdade. mais do que ativo, ele é um Debian Developer. É. Só que não fez ainda, mas naquele dia específico ele ficou interessado e resolveu cadastrar Olha, todas as dependências da época. Só que de lá para cá mudaram as dependências, tem coisas novas. entendi. Por isso que não são todos os pacotes de dependências que estão com ITP Eu para esse acho o cara. seguinte, a minha experiência, assim, existe uma certa... o Debian, de certa maneira, porque é um grupo de voluntários, é uma espécie de confraria, né? Então, se você envia um e-mail para o Bug, ou envia um e-mail para esse desenvolvedor, dizendo, olha, eu sou desenvolvedor do Front Bakery, e eu estou afim Uhum. de realmente trabalhar nisso, e estamos aí com um grupo de malucos tentando ajudar e tudo mais, e eu tenho certeza que daí surge uma conversa, até porque é, o empacotamento ele não precisa ser feito por uma única pessoa. Né? Eu Uhum. tenho alguns pacotes que eu sou uploader, que a gente chama. Né? Tem pacotes que eu sou mantenedor. Então, no Debian tem um jargão que diz: esse pacote é meu. É meu pacote no Debian. Então, por quê? Porque todas as decisões técnicas, quem toma sobre um pacote é o seu mantenedor, naturalmente seguindo as políticas, né? Mas toda vez que a política tiver um caminho A ou B, quem decide se toma o caminho A ou B é o mantenedor do pacote. Mas existe um conceito que chama co-maintainer, quer dizer, mais de uma pessoa mantendo o pacote. Existem alguns pacotes que são mantidos por um time, quer dizer, um grupo maior de pessoas. Né? Então, num caso como esse, que é um projeto que envolve uma porção de pacotes, eu acho que em uma conversa lá se consegue fazer o co-mantenimento, várias pessoas trabalhando juntas para conseguir. Acho que ninguém vai ficar travando aquilo lá, não. Né? Não Claro. conheço Bom, história disso aí, não. mas também eu não quero abraçar o mundo e acabar sendo eu a pessoa que senta e não faz durante anos. Pois Então, é, eu prefiro pegar um e tentar fazer um, claro, entendeu? E aí, tendo feito um, pegar um segundo e assim por diante. exatamente, exatamente. Até mesmo porque eu tenho a prioridade de ser desenvolvedor do software e não empacotador, né? Claro, claro. Eu acho que nesse caso em particular, desse pacote que você tem um conhecimento maior, né, eu acho que você pode ser um colaborador do empacotamento com certeza, mas alguém muito no aspecto da orientação e não necessariamente de botar a mão na massa. Né? Vamos Sim. fazer isso num laboratório aí, analisar quais são, quantos são, quais são as dependências e até eventualmente dar uma olhada para ter uma noção de grau de dificuldade para tentar fazer um planejamento. Eu acho que seria bem legal se isso viesse para o Debian. Com Beleza? certeza. Então tá Beleza, bom. maravilha. Alguém mais aqui na sala com alguma dúvida? Querendo fazer algum depoimento? Enfim, eu estou aqui à disposição. Muito bem. Então, não tendo. Professor, Pois não. desculpa, Francisco, eu tenho uma dúvida aqui, mas essa eu acho que vai ser tratada durante o curso, né? Perfeito. Antes, A antes de ideia fazer dessa aula inaugural, aberta, para todo mundo que queira participar, independente de estar ou não inscrito, né? Ela tem um objetivo de divulgar o curso, obviamente, de introduzir esses assuntos, tentando, obviamente, chamar a atenção das pessoas para que elas se interessem em participar do curso. Né? Os detalhes mais profundos a gente vai ver nos nossos laboratórios junto com os alunos que eu estão tenho algumas inscritos. perguntinhas simples, mas assim, não precisa responder agora não, até porque não é o intuito dessa aula aqui. Tudo bem. Mas assim, por exemplo, a questão de, eu tenho um pacote principal, estou fazendo um projetozinho lá para o DataSUS, que a gente vai, ele vai ser feita vai ser feita em Lazarus, né? A versão para Windows do processo, e vai ter uma parte da compilação do Lazarus para Debian, porque foi o que eu escolhi por questão de ter facilidade. A gente não tem braço suficiente, nem tem condições de, como diz o colega, abraçar o mundo, né? Então, possivelmente, que vai ser o próprio empacotador, vai ser eu, até por tentar disseminar a ferramenta, nível de acesso. Enfim, algumas dúvidas que eu sei que possivelmente vai ser respondida é a seguinte: é a questão de, por exemplo, eu tenho um núcleo do projeto e tenho outras dependências que são equivalentes. Isso é uma pergunta.
A outra parte é como gerar várias versões do mesmo pacote. Por exemplo, pacote para 32 bits, outros para ARM e outros para 64. Uhum. E requisitos mínimos operacionais. Por exemplo, o cara tem um kernel ou então uma máquina muito antiga e aquele pacote não vai instalar porque vai ter requerimento que vai dar problema com isso. E outra dúvida que também possuo, que o programa vai ter banco de dados e possivelmente vai ter um Firebird da vida para poder fazer esse banco de dados. Aí seria a questão de executar processos proscripts, por exemplo, criar o banco de dados inicial, popular esse banco de dados, Uhum. criar algumas configurações. Então, no próprio processo de instalação, ele tem um aceite, né, que é coisa do governo, então é interessante a gente colocar um aceite dos termos, que eu sempre vejo, assim, como usuário, né, a gente sempre vê essas informações. Você vai baixar algum pacote de algum lugar, quiçá tem um layer, tem alguma... o que vai fazer no projeto? Vamos lá, Francisco. São bastante detalhes e eu vou deixar realmente para respondê-los durante os nossos laboratórios regulares. Mas eu vou responder um desses detalhes que eu acho que é bem abrangente e que vai servir. A gente não empacota para 32, para 64, para ARM. A gente cria uma receita de empacotamento. Esta receita de empacotamento vai possibilitar que os robôs construam para cada uma dessas arquiteturas. No caso de pacotes que são compilados, por exemplo. Há programas, por exemplo, programas que usam linguagens interpretadas, como Python, por exemplo, como é o caso, inclusive, de alguma coisa do Font Bakery, né? Como é em Python, o Python, ou seja, o interpretador, ele precisa ser compilado nas diversas arquiteturas. Mas os programas que funcionam em Python são código-texto, né? São códigos interpretados. Então, o mesmo pacote funciona para todas as arquiteturas, né? Inclusive, a gente, num dos arquivos da construção do pacote, a gente define quais são as arquiteturas para as quais aquele pacote deve ser construído, né? E um pacote que é construído numa linguagem compilada, ele é feito por uma arquitetura que se chama N. Então ele vai ser compilado para todas as arquiteturas. E um pacote que usa uma linguagem interpretada, ele é construído por uma arquitetura que se chama All, ou seja, todas as arquiteturas, né? E assim acontece com todos os pacotes que a gente usa num Debian. O Leonardo falou aqui que o Font Bakery tem no AUR, que é uma forma de distribuição de receitas de pacotes que é paralelo com o projeto Arch Linux, né? Que legal, muito bom saber disso, eu não sabia. Fico feliz de saber que já tem no Arch Linux. Semana passada apareceu um cara da distro GNU Guix, G-U-I-X, Uhum. Guix, né? Querendo também fazer que para bom. distro dele, Muito do bom. Bakery. E agora, quem sabe, para o Debian também. Isso me deixa feliz porque é uma forma de ver o software sendo validado como algo importante para Claro. uso geral e não só para o nicho, para o meu empregador, por exemplo, sabe? Sim. Que é útil para mais pessoas. Isso é Maravilha. Então, olha só, eu vou encerrar aqui. Lembrando, quer participar? Obtenha as informações no creteu.com.br/cd. São 12 horas de vídeo, um pouco mais, laboratórios ao vivo, toda quarta-feira, das 20 até o último a sair, e no sábado, das 14 até o último a sair também. Tem sido assim, né? Às vezes a gente se empolga lá e eu vou ficando lá junto com o pessoal. Então, aqui no mês de fevereiro, aqui para o nosso curso de empacotamento Debian. Obrigado pela sua participação, eu espero que você tenha a possibilidade, a oportunidade de participar do curso, e eu espero vocês, então, nas nossas aulas de laboratório, toda quarta e todo sábado. Um abraço e até lá!